Marco Marques. Márcia, meu nome é Marco e na semana passada houve uma troca de e-mails entre participantes dessa comunidade sobre um garoto russo que diz ter vivido uma encarnação passada em Marte. O senhor Firmino disse que iria pedir ao pai Joaquim para comentar creio que seja essa notícia, né? Que aqui... Você quer saber se existe alguém que tenha a consciência de ser um extraterrestre vestindo uma carne? Sim, existe. Não é um, são diversos. Você quer saber se este é? Não sei. Pode ser. Sabe qual é o grande barato da coisa? A fé. Aquilo no que você acredita. Não adianta você receber comprovações específicas a respeito de um caso. Você precisa, ser humano, a cada caso, exercitar a sua fé, a sua confiança e a sua entrega àquilo que você está vendo. Eu posso lhe dizer que existem sim elementos extraterrestres vivendo na carne. Posso lhe dizer sim que existem elementos extraterrestres que vestindo carne com consciência de ser extraterrestre que divulga isso, enquanto outros não divulgam. Tudo isso existe. Agora, caso a caso, se eu opinar, você perdeu o momento de exercício da fé. Não dá para se decidir por você no que você vai acreditar. Você precisa acreditar no que você acredita. Ficou claro isso? Vocês não acreditam que tem o livre-arbítrio? Ah, não, só que você disse que não. Não, eu disse que não, mas vocês acreditam. Se vocês acreditam que tem o livre-arbítrio, exerçam. Escolham acreditar ou não. Se exercerem, né? Wendel Marques diz: quando tento pensar em Deus ou rezar, sempre vêm muitos pensamentos confusos de forma descontrolada. Então, o que fazer para evitar esses pensamentos? Veja, pensamento não se evita, se reconhece. Se reconhece como? Isso é um pensamento. Vamos dizer que você está pensando em Deus e lhe vem a ideia que Deus não é tão bonzinho quanto pintam. Reconheça que isso é um pensamento. Deixe ele embora. Vamos dizer que você está pensando em Deus e lhe vem a ideia que Deus é mais de um. Reconheça, eu estou pensando que Deus é mais de um. E deixe o pensamento embora. E espere o outro vir. Pensamento não se altera, pensamento se liberta. Se analisa e se liberta ele. Porque o pensamento vem de algum lugar que você não sabe aonde é, e vai para outro que você não sabe aonde é. Como é que você quer controlá-lo? O pensamento surge espontaneamente na sua mente. O máximo que você pode fazer é reconhecer que aquilo é um pensamento. E a partir disso, tratá-lo como um pensamento. O que é cada pensamento? Uma verdade relativa. Algo que pode ser ou não ser. Então reconheça que aquilo é um pensamento, não é uma verdade absoluta, mas sim uma ideia que está lhe vindo à mente. Reconheça essa ideia e deixe o pensamento seguir. Ana Maria Pires: independente de que o ser humano seja ou faça, o que importa é o sentimento que ele manifesta?
é o sentimento do ser humano que chega até o espírito? Não, o que chega ao espírito é a ideia humana. E a sensação humana, que não é sentimento, é só uma sensação, é um sentimento racional. É isso que chega ao espírito. E não importa o que o ser humano faça. O que ele fizer é o que precisava chegar ao espírito. Não há nada que o ser humano possa fazer, entre aspas, de bonzinho para o espírito. Tudo que o ser humano fizer é o perfeito, aquilo pelo qual o espírito precisa passar. Ficou claro? Luiz Fernando, o pensamento é atributo do espírito ou do ego? Grande pergunta. Nós fez um trabalho lá atrás, chamado Tudo no Nada. Levar tudo para o nada. Ou seja, levar a sua ideia humana, que é o tudo, para o nada absoluto, que é o mundo dos espíritos, onde nada é o que representa na Terra. Quando você pensa em pensamento, eu posso lhe dizer que o pensamento é aquilo que você acha que ele é. Ou seja, é algo humano. Mas eu posso lhe dizer que o espírito pensa. Mas o pensamento do espírito não é o pensamento humano. O pensamento humano é composto por ideias, sensações e imagens. O pensamento do espírito não tem nada a ver com isso. Mas o espírito pensa. Já que ele é uma inteligência. E toda inteligência pensa. Agora, o pensar espiritual não tem nada a ver com o pensar material. É outra coisa. O que é, Joaquim? Se você não sabe o que é espírito, como é que você vai saber o que é o pensar do espírito? Você não pode saber. A única coisa que você pode saber é que o espírito pensa. Mas o que é o espírito pensar, você não tem a menor condição de saber. Joederson. Joaquim, se você disse uma vez que não existe certo ou errado, por que Jesus morreu na cruz para nos lavar do pecado, já que não existe certo nem errado? Joederson, eu me permito aqui fazer um comentário. Coincidentemente, ontem eu estava lendo um texto de uma revista da Seishonoye e pareciam palavras de Pai Joaquim. Falava exatamente sobre isso. Por que Jesus morreu na cruz, se não existe certo ou errado? E a resposta da revista foi que tudo fazia parte da peça teatral que é a vida humana. Só gostaria de ter feito esse comentário porque, para mim, particularmente, é muito bom que eu encontre essas ideias em outros locais e, juntando um pedacinho daqui, juntando um pedacinho dali, eu vou formando, é claro, uma verdade minha, que eu tenho a consciência por hora, que não é a verdade total, mas já é um caminho. Isso. O que a Fia falou é perfeito. Ele morreu na cruz porque ela tinha que estava escrito. Tem mais um detalhe. Só mais um detalhe, desculpe. Eles acrescentam na revista que se isso não tivesse acontecido, não existiria o cristianismo. Então foi necessária essa peça teatral humana para que nascesse o cristianismo. Então, que é outra peça teatral. Isso eu já disse. Se Jesus Cristo tivesse morrido velho na cama, não tinha acontecido nada. Ou, pelo menos, a lógica humana diz que não teria acontecido nada. Mas veja, ele morreu na cruz para se cumprir o karma. Não um karma de culpa, mas um karma de missão. Ou seja, para que o teatro fosse assim. Agora, quanto ao fato dele limpar os seus pecados, eu também já comentei isso. Que isto não limpou o pecado de ninguém. Porque senão era muito fácil. Eu estava lhe dando uma carta em banca para você receber alguma coisa de graça. Na verdade, a crucificação não limpa os seus pecados. A crucificação do Cristo. Mas a sua limpa.
Quando você é crucificado, ou seja, como o próprio Cristo disse, felizes serão vocês quando forem perseguidos em meu nome, quando forem criticados, quando forem acusados, em nome do amor. Quando você se deixar crucificar como Cristo deixou, sem acusá-lo aqueles que lhe crucificam, você terá também redimido-se dos seus pecados. Então, Cristo não morreu na cruz. A ideia de se crucificar sem se rebelar contra os que lhe crucificam é o caminho que lhe leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ficou claro? Armando, Pai, Paz. E quanto aos pensamentos, ainda se referindo a uma das primeiras perguntas, né? E quanto aos pensamentos que insistem em retornar? Louvado seja Deus, reconheça que ele é um pensamento e deixe ele também embora. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fula. Marco Marx. Todas as perguntas que tenho em minha mente esperam respostas de alguém que tenha mais conhecimento, como o senhor em relação a mim, para me ajudar a balizar e balancear o meu conhecimento e a minha fé, como um pai que ensina seu filho. Desculpa, moço. Se um pai ensinasse o filho, não haveriam filhos desgarrados. Se um pai ensinasse um filho, não haveriam filhos alcoólatras. Pai não ensina filho. Nenhum. Nem ninguém ensina nada a ninguém. Você aprende. Eu não posso responder às perguntas da sua mente. Eu tenho que lhe dar armas para que você responda às perguntas da sua mente. O que eu posso é lhe, vamos dizer assim, lhe transmitir um ensinamento. E a partir dos ensinamentos que eu lhe transmito, você tem que buscar a resposta às suas perguntas. Até porque, se eu respondesse suas perguntas, você ainda duvidaria. Ah, não, Joaquim, não. Duvidaria. Porque, olha, tem muitos que vêm aqui ovo há anos e ainda continuam buscando outras respostas. Não para ver se o Joaquim está certo, mas para assar alguém que lhe diga o que fazer. E você não vai assar ninguém que lhe diga o que fazer nunca. Por quê? Porque você só faz o que você quer. Então, se você aceitar uma ideia, você consegue acreditar numa coisa. Mas eu posso me gastar de falar, se você não aceitar, nada vai ser. Então não tente esperar de eu respostas específicas, mas tente entender aquilo que eu digo para você responder a você mesmo. Pacal. Este pensar do espírito é o meio pelo qual o espírito opta pelo amor individualista ou universalista? Não sei, se eu não sei o que é o pensar, como é que eu vou dizer o que esse pensar faz? A FIA está dizendo, você já falou isso, agora a FIA completou. Humanamente falando é isso. Mas o que são as verdades humanas? Verdade relativa. Então isso é uma verdade relativa. Não é uma verdade absoluta. Não queira saber. Tem ideia, olha, eu já ouvi falar que é isso. Agora, se é mesmo, não sei, não coloco minha mão no fogo. Compreendeu a diferença? É isso que eu quero falar hoje. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você quer entender, quer compreender. Impossível. Ana Maria Pires. Então, como o ego pode se harmonizar com o espírito em seu processo de evolução?
o ego jamais vai chamonijar, porque o ego é o diabo, é o tentador. A função do ego é tentar o espírito. O ego está aqui para fazer popor, desculpa, não é fazer, popor aquilo que o espírito precisa dizer, eu não quero isso. Se o ego está aqui, por exemplo, para ser ganancioso. Para quê? Para o espírito dizer, eu não quero ser ganancioso, não vou compactuar com isso. O ego está aqui para dizer, eu sei. Para quê? Para que o espírito diga, eu não tenho certeza de nada. O ego, veja, procure na Bíblia as 3 tentações que Cristo sofreu no deserto. E você vai entender a base do ego humano. O ego humano está sempre dando ao espírito aquelas 3 coisinhas que estão na tentação de Cristo da Bíblia. Então o ego jamais vai chamonijar com o espírito. O espírito tem que se libertar do ego. Ficou claro? Joederson, visto que todas as emoções humanas são fundamentadas no egoísmo, devemos renunciar às emoções ou elas fazem parte do karma? Olha, vamos dizer assim, o que é renunciar? É não ter? Não. Você não pode deixar de tê-la. O que você pode é dizer, tá bom, eu sou egoísta, show, e daí? Não pode ser de outro jeito. Eu vou tentar ser, mas se eu não for, dane-se. Não dá para se tocar as verdades do ego. O que dá é para se libertar. Estar egoísta, sem ser egoísta. Por exemplo, se o ego egoísta diz para você, você tem que desejar as coisas do próximo. Você diz para o ego, olha, eu não vou desejar não, se você quiser desejar você. Na verdade, Joaquim, você diz para o ego, eu não vou desejar, deseja você, ainda é o ego falando, né? Como nós temos bastante internautas aqui novos, talvez eles não tenham pego essa parte. Então eu lhe pergunto, está valendo isso de ego para ego dizer, faça você, eu não vou fazer? Porque leva a alguma coisa essa pergunta e essa resposta de ego para ego? Se você fizer, fez. Se você não fizer, não fez. Leva alguma coisa? Se levar, leva. Se não levar, não leva. É isso que eu quero falar hoje. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe, não adianta agir como se fala, jogar o que eu falei para falar alguma coisa, quando você não vive com essa coisa que você quer. Você usa de vez em quando. Usa na hora que quer. A Fia está dizendo, não usa. A Fia está dizendo, não usa porque não manda no ego. Sim, mas isso é uma verdade para você? Você vive com isso ou você acha que pode usar? É uma possibilidade. Então você nasce... Fia, vê se tem pergunta para eu poder começar esse assunto hoje para ficar interessante. Eu falei para eles, quando ele me perguntou se eu acredito realmente nisso, eu disse que é uma possibilidade, né? Temos perguntas sim. O Marcos Marques diz o seguinte, por isso que estou aqui ouvindo suas palavras. As respostas já estão vindo e agradeço por isso. Pergunta de Trabant. O espírito deve compreender que não existe sentido nas contradições humanas? Não, o espírito deve se conscientizar das contradições humanas e dizer para ele mesmo, o espírito para ele mesmo, como esse ser humano é hipócrita. Eu não quero nada com esse ser humano, não vou viver o que ele diz que é verdade, o que é real. Então acabaram as perguntas. Então eu já vou começar o assunto de hoje. Minha filha, vamos conversar. Por favor, todos olhem pro www, pra tela que vocês têm aí.
Tá todo mundo olhando? Eu pergunto para vocês, essa imagem que vocês estão vendo é verdadeira? É real? Azul aqui você diz que não. Você diz que isso é uma ilusão. Mas é assim que você vive. Olhe para você mesmo. Você acredita que este corpo não existe de verdade? Não, você vive como se fosse corpo. Se a unha encavar, você vai querer tirar. Agora, você acha que está me ouvindo? Mas eu já disse que você não me ouve. Você cria dentro de você uma audição. Mas é assim que você vive? Não. Eu quero falar uma coisa hoje que é muito importante e tão sutil que não veio até hoje a mente de vocês. Eu jamais disse que a vida humana para o ser humano não existe. Ela não existe para o espírito, mas para o ser humano ela é real. E eu comungo com isso. Ela é real. Só que é uma realidade ilusória. Mas não deixa de ser realidade. Não deixa de ser verdade. O que você pensa não é nenhuma mentira. O que você pensa é uma verdade. Uma verdade relativa, mas é uma verdade. É algo que para você é verdadeiro. É isso que nós precisamos entender. Porque todas essas perguntas que você vem me fazendo a respeito de espírito, vocês acreditam que estão conseguindo saber uma verdade absoluta. E não então. Continuam vivendo no mundo relativo com verdades relativas, tornando-as absolutas. Só estão tocando cheios por meia dúzia. Uma coisa é o que eu falo do espírito. A outra coisa é o que você entende do espírito. Entendo do que eu falo. Por exemplo, nós acabamos de dizer para o espírito com ego. Ora, bolas, você não sabe o que é espírito, você não sabe o que é ego, porque não sabe o que é você, como é que você vai saber a relação de espírito com ego? Veja, o espírito para você é uma incógnita, é algo que está lá no universo espiritando, você não tem o menor acesso, a menor informação. O que você quer viver de espírito? Nada! A única coisa que você tem para viver é a vida humana. Ah, mas Deus é que me faz pensar. De culpa. Isso vira a pena de culpa para você falar quando quer falar. Porque você não vive com essa realidade. Você vive 24, 23 horas e 58 minutos como se não fosse você pensando. E em 2 minutos você usa o Deus e diz que está fazendo alguma coisa. Todas essas informações que eu tenho passado a respeito do mundo espiritual, elas não devem se estabelecer dentro de você como verdade absoluta, mas apenas lhe ajudar
durante a encarnação. Sabe o que lhe ajuda a saber que você é um ego? Não ter culpa. Sabe o que lhe ajuda a você saber que os outros são egos e que Deus é que faz eles viverem, eles agirem? Não culpar os outros. Só serve para isso. Não adianta você querer usar isso em determinado outro momento. O que você precisa é, dentro do mundo das verdades relativas, que você vive como absoluta, usar isso de uma forma absoluta. Ou seja, não culpar ninguém. Não é querer afirmar que Deus é que faz os outros agirem, ou você agir, porque essa afirmação é falsa. Você não sabe o que é Deus, você não sabe o que é agir, você não sabe o que é fazer agir. Isso é que eu estou querendo, e nós vai a partir de hoje, de toda terça-feira, conversar sobre isso. Vamos ver todos os ensinamentos, não o ensinamento sobre o espírito, mas o ensinamento que você pode fazer, já que você acredita que pode fazer alguma coisa, que você pode fazer nessa vida, que é muito mais prático do que ficar conversando sobre Deus como causa primária. Porque você não sabe o que é Deus, não sabe o que é causa, não sabe o que é primária. E aí estes ensinamentos acabaram, falando de uma forma humana, enquecidos pela curiosidade de saber o que os outros não sabem, e achando que estão sabendo, quando não há nada a ser sabido. Não lhe importa se Deus é causa primária ou não. O que lhe importa é não julgar. Foi isso que o Quinto diz. Não julgue. Agora, o ensinamento de causa primária pode lhe ajudar a não julgar. Não é para conhecer Deus, conhecer a ação, como é que ele cria, como é que ele deixa de criar, como é que ele faz. Isso não leva a lugar nenhum. Isso só lhe acumula de conhecimentos vãos, verdades relativas que vocês absolutam. E aí esquecem de não julgar. E aí esquecem de amar. O moço do fio vai dizer: Joaquim, você disse que eu não sei o que é amar. Mentira! Mentira! Eu posso dizer que você não sabe, mas você sabe. Você acha que sabe. E esse achar que você sabe, se você amar daquele jeito, para você está lá amando, então você está lá amando. Não importa saber o que é o amor universal, como é o amor universal, isso não lhe interessa. Lhe interessa amar. É isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, durante o tempo. Sabe, vamos enquecer Deus é que faz. Deus é que faz, mas isso nós vamos usar para não julgar. Ou aos outros ou a nós mesmos. Mas não vai entrar nisso como um debate acadêmico. A maioria que está na sala hoje é novo. Mas os mais velhos devem lembrar, quando eu dizia: eu detesto conversar sobre ciência espiritual. Eu gosto de conversar sobre doutrina, sobre como pôr em prática o ensinamento. Se pôr, né? É claro que tudo isso eu estou condicionando ao Deus causa primária. Se pôs, pôs, se não pôs, não pôs. Ficou claro? Isso uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu falo é uma coisa, agora o que você vivencia é outra coisa. E é sobre o que você vivencia que eu quero começar a conversar com vocês. Pode fazer as perguntas, minha filha. Armando, eu, espírito, vai querer tirar a unha encravada ou é o ego quem vai querer e se mexer
teatralmente para tirar a unha. Vamos começar então por essa repórter. E que bom que é você, moço do fio, que nós temos a maior liberdade para falar. O que lhe interessa saber se é o espírito ou o ego que vai querer tirar a unha encavada? Nada. O que lhe interessa é saber como você pode realizar alguma coisa espiritualmente frente a uma unha encavada. E não importa se é espírito ou se é você ego. Se for o espírito, vai ser o espírito que fez. Se foi você, vai ser você. Mas você não vai saber se foi o espírito ou se foi você. Agora, no dia a dia, a unha encavada dói e você quer deixar de ter unhas encavadas, ou você quer saber como uma unha encavada pode atrapalhar a sua elevação espiritual? Isso eu quero discutir. Agora, se é o espírito ou se é o ego que vai saber da unha espiritual, só não vai nos servir para trazer verdades relativas que nós vai tornar absolutas. Esqueçam ego e espírito. Falem de vocês, falem da vida de vocês e vamos conversar sobre vida. Agora, conversar, e eu vou usar os ensinamentos que até hoje nós a conversou, e vou conversar e vai ficar sempre. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Mas é Deus que faz. Tá bom, se ele fizer, fez. Se ele não fizer, não fez. Agora, não adianta nada nós discutir a unha encavada do espírito. Volto a repetir, moço do fio, que bom que foi você que me fez essa pergunta, porque você sabe que eu não estou brigando com você, mas estou lhe orientando para que você possa realmente aproveitar essas conversas. Trabant, somos um estado condicional. Por isso somos a condição humana. Dentro dessa condição, tudo é real e faz sentido. Perfeito! Você é condicional, você é ilusório, mas você é real. Para quem? Para você. Para você, você é real. Para você, o seu mundo é real. Para você, desculpa, o seu filho é seu filho. A sua mulher é sua mulher. O seu esposo é seu esposo. A sua mãe é sua mãe. Não adianta ficar fingindo que não é, porque não é assim que você vive o dia inteiro. Agora, vamos viver com a mãe, sabendo que ser mãe é algo condicional. Sabendo que ser mãe é uma verdade relativa. Sabendo que estar mãe é uma realidade ilusória. Agora, dizer que mãe não pertence ao mundo de vocês. Armando. Deixa eu só responder. Pertence sim. Pertence sim. Como realidade ilusória. Eu sempre disse que não existe mãe para o espírito, mas para você o humano existe. Armando, eu não culpo certo alguém, mas continuo sentindo algo incômodo pela ação desse alguém. É esse incômodo a cilada do ego? Só isso ou mais? Agora sim, vamos mitular as coisas. E vamos falar de prática. Que é aquilo que eu falei antes. Fale pro ego. Aí é feito, mas não vai ser ego falando, vai, mas você é ego. Você só sabe viver ego, só sabe conversar ego. E se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Você não culpa ninguém, mas sente que algo lhe incomoda em alguém. Já culpou. Já criou uma culpa. Se algo lhe incomoda, alguém é o que lhe incomodante. E você precisa trabalhar esse incômodo. Fazendo dele deixar de incomodar, não. Aprendendo a ser feliz, mesmo incomodado. A primeira coisa que nós vai ter que conversar semana que vem é o que é o objetivo da vida humana em termos humanos.
em termos humanos, qual é o objetivo da vida humana. Nós vamos falar disso semana que vem. Joederson comenta, está escrito, faça sua parte, que eu vos ajudarei. Se está escrito isso, busque fazer sua parte. Agora, se não fizer, já que tudo, que Deus é causa primária de tudo, faça a sua parte. Não sofra se não fizer. É isso. Fazer a sua parte dentro do mundo condicional, dentro do mundo de verdades relativas, não é fazer determinadas coisas. Mas é você estar sempre ligado a Deus, não importa o que você faça. Então veja, faça a sua parte, ligue-se a Deus e deixe o mundo viver o mundo. Isso você, humano, acha que pode fazer, porque você, humano, ainda acha que é capaz de fazer. Então faça isso. Não importa se você faz a sua parte nos atos que os outros dizem que você deveria fazer. Faça sempre a sua parte, fazendo os atos que os outros dizem que você deveria fazer ou não. Fique ligado em Deus. Simplício. Tenho a sensação de que tudo o que eu tinha que fazer e passar aqui na Terra já aconteceu. Já vivi de tudo e passei por variadas contrariações. Por que continuo aqui neste plano, embora sinta que tudo já acabou? Porque você tem a sensação de que já passou por tudo, mas ainda não passou. Você acha que já passou por tudo. Ou seja, você pegou algo relativo e transformou em absoluto. O que você acha virou verdade absoluta. Faça a continuação. Continuando, então, Simplício, que demorou um pouquinho para chegar, né? Já fui religioso, já fui ateu, já fui ecumênico, já fui o rebelde, já fui o exemplo, já fui bom, já fui mal, já fui tudo. Ele já foi o religioso de que Elisião? Deve ter outras que você ainda não foi. Já foi rebelde, mas até onde foi sua rebeldia? Pode ter outras que você ainda vai ser. Volto a repetir, você só acha que já fez tudo. Então veja, diga, olha, se eu ainda não morri, é sinal de que eu estou errado, ainda não fiz tudo. Vamos esperar para ver o que acontece. Ana Maria. Então, se o que posso fazer é tentar viver o aqui e o agora, tanto faz de que modo? Perfeito. Sabe por quê? Porque é o aqui e o agora que vai lhe dar o modo de você vivê-lo. Perfeito. Você só pode vivê-lo aqui e agora. E como é o aqui e agora que determina a sua forma de viver, você tem que viver o aqui e agora com tudo que ele tem. E não esperar aqui e agora do jeito que você quer. Simplício, complementando a resposta, diz que foi católico, budista, Hare Krishna. Vamos ver se tem mais alguma coisa abaixo. Não, se tiver, ainda não chegou. Tá vendo? Você ainda não foi muçulmano, seja muçulmano. Ninguém jamais vai ser tudo que pode ser neste mundo. Marco Marx. Consigo entender bem as suas palavras, mas tenho a percepção de que o número de pessoas alheias à espiritualidade ou à universalidade é gigantesca. Devemos tentar despertar as pessoas para a transição planetária? Moço, não vou me desfazer de você. Eu acho que você deve ajudar os outros a se despertar. Como? Despertando. Essa é a grande diferença
Continuo falando em termos humanos. Esta é a grande diferença entre ajudar o próximo e se servir do próximo para se ajudar. Tem muita gente que decola ensinamentos e assume a postura de mestre. E em cima de qualquer coisinha ele fala, você está errado, eu sei a verdade. Não se ajuda ninguém ensinando. Porque como eu disse ao moço, acho que foi você mesmo que me perguntou, que está esperando respostas minhas, e eu disse, eu não tenho respostas para lhe dar, e mesmo que tivesse, você não vai acreditar em eu. Você precisa cegar as suas respostas. E para você cegar as suas respostas, você não pode ter um match. As respostas que você cega é observando os outros. Então, faça você por você. Aliás, elevação espiritual em termos humanos o buscar o universalismo é uma atitude individualista. Só quando você buscar para você, você vai poder ajudar alguém. Porque aí você está lá exemplificando, ao invés de ensinando. Essa é a grande diferença. Você quer ajudar alguém, exemplifique o ensinamento e desse essa pessoa captar o ensinamento e ela mesmo respondê-la a ela. Pacal. A mente está sempre se opondo ao agora, querendo que a vida seja no futuro de uma forma que ela pensa que é a certa, porque ela não se aceita. Pode comentar essa insanidade da mente? Pacal, você me permite um pequeno comentário? No meu caso, eu vim a descobrir que realmente eu ainda vivo me opondo ao agora, só que além de querer saber o futuro, eu lembro do passado. Então, eu vivo o passado e o futuro, e na maioria das vezes, 99%, esqueço de viver o agora. Primeiro, moço, eu não concordo com você. Leia a pergunta dele para eu de novo. A mente está sempre se opondo ao agora. A mente está sempre se opondo ao agora. Eu não concordo com você. Não. Fia está perguntando, não? Eu disse, não. A mente se opõe ao agora quando este agora está contrário ao que a mente quer. Ela não está sempre se opondo. Ela se opõe quando seus desejos não se realizam. Aí ela se opõe. E você precisa ver lixo. Você mente, precisa ver que você mente e você sabe que você é capaz de fazer isso, ou pelo menos imagina-se capaz de fazer isso, de não estar satisfeito com o agora, porque você queria um agora diferente. Sabe, é a questão da atenção plena. A minha mente está insatisfeita com agora. Por que minha mente está insatisfeita com agora? Porque a minha mente queria que o agora fosse diferente. Mas o agora não foi diferente. Então eu não posso me deixar dominar pela minha mente e tenho que dizer para ela, mento, não é que o agora seja ruim, é porque você queria outra agora. E não adianta você querer, porque o mundo não está aqui para lhe satisfazer.
Vou lhe dar um exemplo. A mente de alguém está em contradição com um agora, aonde ele perdeu alguma coisa. Você precisa, ao invés de se jogar neste perder, buscar entender por que a mente está contrária ao perder. E por que uma mente é contrária ao perder? Porque ela quer ganhar. E aí você tem que dizer para a mente, e eu vou usar muitos exemplos humanos, só para vocês verem que o que eu estou falando não é nada novo. Nem sempre se ganha, nem sempre se perde. Você tem que esperar, mento, o seu momento de ganhar, o seu agora de ganhar. Aí você consegue não ficar mal, mesmo que a mente esteja mal. Marco Marques comenta que ele não quer ser mestre, Pai Joaquim. Não, eu não estou dizendo que você quer ser mestre. O que eu disse foi zelal. Falei para todos. Não adianta você querer ensinar nada a alguém. O que você precisa é exemplificar. Não falei de você. Eu falei porque normalmente quando se diz sim, ajude os outros a se universalizar, a pessoa acha que tem que, como se fala, decolar ensinamento, ou acha que tem que copiar o que eu falo, dar para os outros. Não estou dizendo que não pode fazer, pode. Agora, não queira ensinar. Se a outra pessoa disser, mas tudo isso que você me deu não serve para nada, você diz, tá bom, não serve. Obrigado, e vai em frente. Vá buscando a sua universalização. Agora, muitos dão e querem provar que aquilo que eu estou falando é verdade. Se nem eu provo. Trabante comenta, então, ou melhor, pergunta. Então o ditado correto seria, quando o aluno está pronto, o mestre desaparece? Olha, mais do que o mestre. Quando o aluno está pronto, o próprio ensinamento desaparece. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acabei de responder para o moço, dizendo, olha, você precisa ter atenção plena para reconhecer que a sua mente não está satisfeita com a gola, e por isso é porque ele desejaria um outro agola. Isso é um ensinamento. Na hora que você estiver pronto, ou seja, na hora que você interiorizar isso, você nem mais lembra do que eu acabei de falar, você faz automaticamente. Então sim, na hora que o aluno está pronto, o mestre e o ensinamento somem. Se não tem pergunta, então eu vou continuar falando. Qual é o objetivo da vida humana para o ser humano? Vocês poderiam falar muitos. Muitos. Elevação espiritual, de isso, aquilo outro. Mas na verdade tudo isso se resume numa coisa. Buscar a felicidade. Estar feliz. Ou antes que os doutores de plantão falem que felicidade não é prazer, para você é. Para você o prazer é a felicidade. Então não adianta nós filosofar que não pode ter prazer, se nós ainda quer ter prazer de verdade. Ninguém está buscando a felicidade incondicional. Está buscando ser feliz. E muitas vezes, este ser feliz precisa passar pelo prazer. Sem culpa de estar tendo prazer. Porque ter prazer pode ser felicidade incondicional. Desde que o ter prazer não lhe dê prazer nem culpa. Olha que coisa linda. Você pode ter prazer sem ter o prazer de ter prazer. Vou dar um exemplo. Você quer uma coisa.
você consegue aquela coisa. Lhe vem uma sensação boa. E chama-se pajé. Isso não tem problema. Você pode ter essa sensação boa. Agora, o que você não deve é vibrar. Graças a Deus, que bom, que coisa maravilhosa que me aconteceu. Olha que... Isso é o que lhe afata. Não é o simplesmente dizer, eu queria conseguir, que bom. Isso não é prazer, isso é constatação da realidade. Eu queria tomar café, tem café para eu tomar, que bom. Agora o pajé seria, maravilhoso, o café é ótimo, Deus me ouviu, eu queria café e ele me deu. Isso é o pajé. Então veja, voltando, o objetivo é alcançar a felicidade. E é isso que você deve procurar cada segundo da sua vida. E o espírito? Dane-se o espírito, eu não sei o que é espírito, não sei o que ele faz, não sei o que ele sente. O que eu posso saber, e que eu acho que posso saber, é que eu procuro a felicidade. Então eu vou procurar a felicidade. Se encontrar, encontrei. Se não encontrar, não encontrei. E como é que se procura uma felicidade? Como é que se procura uma felicidade, filha? Como se procura uma felicidade? Como se procura a felicidade? Não tenho a menor ideia, porque para mim, quando ela vem, ela vem. Quando não vem, não vem. Eu não sei se existe alguma maneira de procurar. Existe. Uma maneira muito simples. Sabe como é que se procura uma felicidade? Afastando-se de tudo que não é felicidade. É simples. Se você procura a felicidade e vem a tristeza, você diz, não é isso que eu estou procurando. Vou para outro lugar. Vou fazer de outro jeito. Vou pensar de outra forma. Sabe, a partir do momento que você se conscientiza que você é um ser humano, que você vive humanamente, que você acredita que pode agir e que você quer ser feliz, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar ser feliz. Sabendo que buscar ser feliz passa por afastar a infelicidade. Vou dar um exemplo. Minha filha está doente. Como eu posso ser feliz aqui? Afastando a infelicidade. Minha filha está doente. Está. Eu vou comprar remédio, eu vou levar ao médico, vou fazer de tudo. Tudo isso eu posso fazer. Agora, eu não vou me apegar a ficar solando porque minha filha está doente. Ela está. O que eu posso fazer? Posso ajudá-la. Vou ajudá-la. Isso é buscar a felicidade. Buscar a felicidade não é dar risada quando sua filha está doente, mas ter a consciência do que seria sofrer naquele momento e buscar agir de uma forma que aquele sofrimento você não vai vivenciar. Volto a repetir, queixam espíritos e queixam tudo isso. Pensem vocês, pensem no que vocês acham, que vocês fazem, que vocês podem fazer. E isso a grande maioria que está aqui acha e sabe que pode fazer. Então faça, se fizer. Se não fizer, também não se culpe.
Porque se você entrar no processo de culpa, você está aceitando a culpa, que é o sofrimento. Essa é... Ai, não tá aí hoje, né, filha? A prática da prática que a iShape me perguntou. A prática é essa. Você quer ser feliz, seja. Como é que você pode ser feliz? Não sendo infeliz. E como é que você pode não ser infeliz? É reagindo à infelicidade, ao invés de se deixar levar pela infelicidade. Sabe, eu queria agora estar em tal lugar, mas não tô aqui. Não, se eu puder, eu vou. Se eu não puder, eu não vou. Agora, que adianta eu ficar solando querendo ir se eu não posso ir? Se eu não tenho como ir? Se eu não tenho o que fazer para ir? Fico aqui. Agora, no primeiro momento que eu puder ir, eu vou. Adianta se desesperar porque não foi? Resolve. Digam isso para eu. O solo de vocês, a revolta contra o agora, leva a algum lugar? Não, só mais solo. Não resolve. O que vocês precisam é resolver o seu problema do aqui e agora. Fugir do sofrimento do aqui e agora. E só se foge do sofrimento do aqui e agora, buscando saídas. E quando não encontrar nenhuma, dizendo, não posso fazer nada. Então deixa para sofrer depois. Vendo o quanto o sofrimento é inútil na vivência do aqui e agora, porque mesmo humanamente ele não resolve de nada. A única coisa que o sofrimento pode trazer é, vamos dizer assim, alguém passar a mão na sua cabeça. Mas isso é falso. Marcos Marx. Desde o nosso nascimento, somos bombardeados por informações diversas que vão formando as nossas opiniões. Um dia nos deparamos com nossas semelhanças e somos atraídos por elas. Estamos todos aqui ouvindo o Pai Joaquim porque nos identificamos com sua... Vamos ver se tem o restante da frase aqui. Com sua alguma coisa. Dessa forma, poderíamos transmitir algumas informações para as pessoas às quais nos identificamos, para que elas, se quiserem, tenham contato com novas informações e modifiquem seus caminhos. Obrigada. Deixa eu só lhe dizer, moço, como eu disse, você pode. O que você não pode é esperar que com isso está ajudando eles. Você pode dizer, ó, isso está me fazendo bem, quer ouvir? Agora, não espere que isso vai fazer bem para eles. Não espere que eles vão aceitar. Porque eles não vão. Alguns vão, outros não. Isso é que eu quero lhe dizer. O melhor que você pode fazer é você conseguir colocar alguma coisa empática. E quando alguém lhe perguntar por que você hoje está assim, ouça isso aqui. O problema de querer ensinar, ajudar neste caso no ensinando, é que eu falei. Ajude sem querer ajudar. Dê. Não para ajudar, por dar. Se você quiser ajudar, você vai querer que eles saibam, que eles aceitem, que eles gostem. E isso não pode ser. Simplício diz, estou feliz pela oportunidade de elevação espiritual que me foi dada. Estou grato a Deus e ao universo, mas agora quero deixar
Faltou alguma palavrinha aqui, né? Todos que conheci. Partir para outra fase e continuar minha trajetória rumo à evolução espiritual. Obrigada, Simplício. Eu não entendi. Você quer morrer? Chiquijé é Jeová. Você. Não impede Deus vir lhe matar. Moço, nós está falando em vivê-lo aqui ou agora. E vivê-lo aqui e agora é não desejar nada para o aqui e agora, mas viver o que tem. É o que eu acabei de lhe dizer. Você acha que já viveu tudo, você está enganado. Porque se já tivesse vivido tudo, não estaria aqui. Então espera. Para de querer desejar outro futuro e diz, o que eu tenho agora é só estar aqui. Então vamos estar. Quando não tiver, não estou. Você vai ver quanta coisa você imaginava que não teria mais para viver que você vai ter. Simplício. E se a mente estiver programada para não ser feliz mediante algum desvio? Por exemplo, causando perda do seu funcionamento normal, impedindo até o livre-arbítrio sentimental. Desculpa, você acha que a mente pode impedir o funcionamento do livre-arbítrio sentimental? Ixi, moço, desculpa, você está ficando realmente com o problema. Não tem como. Porque se a mente é o fruto do livre-arbítrio sentimental, ou seja, o que você pensa é o que você sente, não importa se ela pensa só 10%, você só vai sentir 10% e nem vai saber que está sentindo menos. Na verdade, é você que está achando que a mente está com problema. E não está. Você é aquilo que você pensa que você é. Se você só consegue pensar 10%, você é 10% e nunca vai saber que é só 10%. Agora, se você sabe que você é só 10%, é sinal de que você está pensando que é 10%. E não é. Cuidado com as armadilhas. Não hesite. Olha, deixa eu contar um caso para vocês. De uma moça foi trabalhar com crianças que não sabiam falar, não sabiam ouvir, não sabia nada. Eram retardadas. Aí eu disse para ela, fixe nos olhos dela. Ela ouviu tanta coisa. Vocês é que acham que a criança retardada ou o adulto retardado não fala. Que a mente não funciona. Mas a mente está funcionando. Só não consegue pôr para fora. Porque não há ligações entre a mente e o resto. Agora, lá dentro, tudo funciona normalmente. Pode ter certeza disso. Jaciuk, por favor, fale algo sobre responsabilidades. Tá certo. O que é responsabilidade? É o que você faz. Você é responsável pelo que você faz. O que você faz? Reage ao momento. Veja, se não é sua responsabilidade, você filia alguém. Agora é sua responsabilidade querer filiar alguém. É como você reage. Se você vive o querer filir que a mente lhe cria, e você compactua com esse querer filir, você é responsável por lixo. Humanamente falando.
Ninguém pega uma arma cheia de motivos e dá um tiro no outro. Existe sempre uma intenção, um motivo. E este motivo é a sua responsabilidade compactuar com ele ou não. Você é responsável pelo seu sofrimento e não o mundo. Por quê? Porque você compactua com o sofrimento que a sua mente cria. Acabei de mostrar, você pode fugir desse sofrimento, você acha que pode, porque você é ser humano. Então é essa a responsabilidade que você tem neste mundo. A responsabilidade de compactuá-lo ou não com aquilo que a sua mente cria. Quanto resto, a vida é responsável por ela mesmo. Porque quantas vezes você não quer fazer alguma coisa e faz? Quantas vezes você não quer receber uma coisa e recebe? Quantas vezes você luta contra você e não consegue deixar de fazer? Então você não é responsável pelo que faz, mas por se compactuar com a reação que a sua mente cria para a vida. Caio Duran, salve amigo. Diz que devemos nos livrar de nosso sofrimento. Mas e se isso causar sofrimento a outras pessoas? Como fica isso? Olha, eu acho impossível isso causar sofrimento a outro. Isso é um aspecto importante dessa vida que vocês precisam compreender. Ninguém é responsável pelo que o outro sente. Ninguém. Ninguém é responsável pelo que o outro sente. Por quê? Porque se eu estou falando que você precisa se libertar do sofrimento que você mesmo cria para você, ele também deve. E se ele sofre, não foi pelo que você fez, mas porque ele pactuou com aquele sofrimento. Foi ele que escolheu sofrer. Não foi você. Agora, eu não estou falando de se libertar da causa do seu sofrimento. Vou dar um exemplo. Se você sofre com o casamento que você tem, eu não estou falando de você se separar. Vai separar se separar. Eu estou falando de você lutar contra o sofrimento no casamento. Vou dar um exemplo. Se o casamento lhe faz sofrer e você acha que pode se separar, se separe. Por quê? Porque se você se separar já estava escrito. Isso não é ensinamento? Já está tudo escrito? Não estou dizendo, é aí que você usa o ensinamento. Agora, se você sofre no casamento e não consegue se separar por fios, por lixo, por aquilo, segue para você mesmo e diga, olha, eu tenho duas opções. Ou eu vou continuar este mesmo casamento sofrendo, ou eu vou continuar este mesmo casamento não sofrendo. Escolha o que você quer. Adianta eu reclamar dessa mulher, eu não consigo me desligar dela. Adianta eu reclamar da vida, eu não consigo ter outra. Adianta eu reclamar do meu chefe, é este que eu tenho. É opção sua. Como você vai viver aquele aqui agora. E eu não estou falando em atos, estou falando em mundo interno, em você com você. Você tem que lutar para não sofrer com aqui agora, do jeito que ele está.
E uma das formas de te livrar pode ser até mudando o ato, mudando o acontecimento. Mas se não pode mudar, apenas ser feliz. Agora, se mudar, você foi culpado porque mudou? Não, você sabe que tudo acontece do jeito que tinha que acontecer, então a mudança teria que acontecer. Aí você também não sofre por ter mudado. Ana Maria Pires. Nessa busca de viver o aqui e agora com felicidade, a meditação ajuda? O que ajuda você a viver o aqui e agora com felicidade? Estando atento para viver o aqui e agora com felicidade. Estando atento para descobrir por que você sofre. Para fugir do sofrimento. Isso lhe ajuda. Agora, se você vai conseguir isso pela meditação ou não, isso é um a um, caso a caso. Se para você a meditação lhe ajuda, faça a meditação e eu lhe digo que ajuda. Se para outros não ajuda, eles não conseguem fazer, eu falo, não faça a meditação. Sabe, se eu lhe responder sim, aqueles que não conseguem fazer meditação vão sofrer, porque não conseguem fazer meditação. E aí, ao invés de estar ajudando, eu estou piorando. É aquilo que eu respondi para o moço. Eu não tenho respostas. A resposta é você que tem que conseguir. O que eu posso lhe dizer é que você tem que fazer de tudo para vivê-lo aqui e agora com felicidade. Faça você o que você pode fazer e deixe os outros fazer o que eles podem fazer. Ficou claro? Simplício. O que fazer quando o sofrimento de um indivíduo causa sofrimento a outras pessoas sem a pessoa querer? Impossível. É o que eu acabei de dizer. Você não pode causar mal a ninguém. Se alguém não aceitar aquilo como mal. Veja, vou dar um exemplo. Tem 10 pessoas numa roda. Você fala uma coisa. As outras 9, algumas vão gostar, outras não vão. Umas vão assar bonito, outras vão assar feio. Algumas vão dizer que aquilo é certo, outros vão dizer que é errado. Então quem falou foi você ou cada um que disse para si o que estava acontecendo? Ponha isso na cabeça. Você não pode levar sofrimento para ninguém. Cada um opta por sofrer. E quando você puser isso na cabeça, você para de acusar o outro como agente do seu sofrimento. Porque ele não é. Foi você que escolheu sofrer. Paulo Martins. O que fazer quando meu comportamento causa transtorno a outros? Quando nos damos conta, já agimos. Essa é a mesma coisa. Se este seu comportamento foi identificado pelo outro como algo errado ou mal, ele identificou como isso. Não foi você que fez. Então deixa ele sofrer. Ele gosta. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que adora chofer. Gosta, tem pra gente chofer. Busca sofrimento. Quando não tem, inventa. Então deixa eles sofrerem, eles querem. Porque cada um vive aquilo que escolhe viver. Não existe moeda com um lado só. Toda moeda tem 2 lados. Agora, se alguém olha sempre o mesmo lado, o problema é dele, não é seu. Não sofra com isso. Simplício comenta, as pessoas até deixam de falar com a gente e evitam, não chegou o restante da frase, viu, Simplício? Mas acho que já dá para entender o que você quer dizer. Olha, vamos uma prática da prática da prática.
alguém deixar de falar com você lhe causa sofrimento? Por quê? Porque você quer que a pessoa fale com você. Então não adianta a pessoa falar, o que você tem é que lutar contra você, não condicionar a sua felicidade ao outro falar com você. O culpado é você. Esta é uma fase que eu quero que vocês gravem. E vai agitar, então como eu disse para a Fia, amanhã. E gravem, escrevam isso para vocês. O culpado é sempre vocês. Nós vamos falar muito disso na próxima semana. O culpado, não o culpado com Deus, de pecado, não é isso que eu estou falando. O culpado de você não ser feliz é você. Sempre. Sempre o culpado de você não ser feliz é você. Porque foi você que escolheu viver aquele aqui e agora, sofrendo. Não importa o que esteja acontecendo. Se você está sofrendo, a culpa não é do mundo, mas sua. Você escolheu passar por aquilo com sofrimento. Eu vou pular a pergunta do Trabant, só para dar uma continuação aqui do Paulo Martins. Mas, pai Joaquim, estou cansado de ser instrumento. Até quando? Até quando for. Se você está cansado, tente mudar. Se você não consegue mudar, não mude. Apenas ser feliz sendo instrumento. Volto a dizer, olha só, o culpado não são os outros. O culpado é você, que está cansado de ser instrumento. E tenta deixar de ser, e não consegue. Então, se não consegue, não vai ser instrumento, seja pelo menos instrumento feliz. E não instrumento sofrendo. Para isso, você precisa lutar contra a ideia de estar cansado de ser instrumento. Eu vou ser instrumento enquanto for. Paulo Martins diz, não estou sofrendo. Essa é outra coisa, que vai ser o início da nossa próxima conversa. O que é sofrer? Se você está incomodado, já está sofrendo. Não precisa ser solo para sofrer. Tudo aquilo que não é felicidade é sofrimento. E se você está cansado, olha o sofrimento aí, incomodado com isso. Isso já é sofrer. Vamos então à pergunta de Trabant. A ofensa não é uma manifestação do egoísmo do ego? O sentir-se ofendido é uma manifestação do egoísmo do ego. Sentir-se ofendido. Porque ninguém pode ofender ninguém. Vou lhe contar uma história que tem no nosso www. Um professor no Japão ensinava muitos alunos. E um dia apareceu um aluno que aprendeu com o mestre. E esse aluno resolveu que ia tomar o lugar do mestre. Chamou o mestre para um desafio. E o mestre aceitou. E os alunos do mestre que gostavam dele ficaram muito preocupados, porque o outro era jovem, o mestre era velho, o outro era forte, o mestre já não era tão forte. E ele ia ganhar do mestre. Ele ia ser desonrado. Aí chegou no dia, o jovem, para ficar pior ainda, começou a insultar o mestre. Insultou inclusive os antepassados, o que no Japão é crime capital. E sabe o que o mestre fazia? Nada. Ficava lá paradinho ouvindo tudo aquilo. E os alunos começaram a sentir vergonha do mestre. Como o mestre, que está achando tão ofendido, não reage? O garoto ofendeu, até quando ele não aguentou mais. Sabe, o mestre não reagia de nada, ele virou as costas e foi embora.
Aí os alunos chegaram ao pé do mestre e disseram: mestre, o senhor acabou, o senhor tem que se matar, o senhor foi tão ofendido na sua honra e não se lutou para defendê-la, e com isso o senhor tem que se matar. Aí o mestre disse: eu fui ofendido? Eu não recebi nenhuma ofensa. Os alunos: mas como? Ele disse. Aí o mestre ensinou: se alguém vem com um presente para você, e você não recebe esse presente, o que a pessoa tem que fazer? Os alunos disseram: levar o presente embora, de volta. Ele disse: pois é, ele levou tudo que ele gritou para mim, ele levou de volta, porque eu não recebi. Compreendeu, moço? Ninguém pode ofender ninguém. Se alguém se sente ofendido, é porque o seu egoísmo queria ser elogiado. Quando alguém lhe ofende dizendo que você está errado, você aceita a ofensa, é porque você queria ser chamado de certo. Se você aceita a ofensa porque alguém fala mal de você, é porque você queria que falassem bem de você. Você precisa libertar-se dessa ideia dos outros falarem bem de você. Porque aí você não vai se sentir ofendido, jamais ninguém vai lhe ofender. Simplício. Bem, mas existem pessoas que já se deram conta há muito tempo que é a causa do próprio sofrimento, mas não conseguem parar. Ótimo! Existem pessoas que se deram causa, que se deram conta que eles são a causa do seu próprio sofrimento e continuam sofrendo? Então não se deram conta. Porque você pode sofrer sem sofrer. Eu sou a causa do meu sofrimento. Então para que eu vou sofrer comigo mesmo? Volto a repetir, vocês não sabem o que é sofrer. Vocês estão achando que sofrer é solar, é xingar, é gritar. Não é nada disso. Um simples incômodo já é sofrimento. Porque sofrimento é tudo aquilo que não é felicidade. Pai Joaquim, o Zé Santana, que não está nos ouvindo hoje, mas provavelmente poderá nos ouvir no site amanhã ou quando ele puder, ele tem uma pergunta. Que lição o senhor pode sugerir que eu possa tirar desta circunstância presente de tentar ouvi-lo, mas não poder? E quando você ouvir a hipótese, então você vai saber. O que eu posso tirar de lição de querer ouvir e não poder? Esperar até amanhã para ouvir. Paciência é uma dos atributos da felicidade. Esperar que o momento de agora faça o que você quer, sem que você sofra quando ele não faz. Paulo Martins, esperar o tempo de aprendizado é um ato de fé, não é? Não, eu diria de paciência. Fé é confiança e entrega. Você não está se entregando a nada esperando. Você está tendo a paciência de esperar que o aqui e agora chegue aonde você quer. Agora, também não é nenhum ato de fé, nem um ato de paciência. Porque ele só vai chegar quando chegar mesmo. Então, com relação a esperar, não. Agora, esperar sem sofrer é um ato de paciência. Filhos, o que eu quero dizer é isso. Foi preciso nós entrar em ideias humanas sobre as coisas do Espírito, apenas para poder dar uma lógica humana a alguns ensinamentos. Mas você viver este ensinamento espiritual, achando que está vivendo uma lógica espiritual, é uma mera ilusão. Porque a mente humana
não consegue trabalhar valores espirituais. E aí os ensinamentos passaram a ser tratados como verdades absolutas, quando tudo que eles contêm é incapaz de ser percebido pela mente humana. Então agora, o que nós podemos fazer, agora que já passou tudo sobre esses ensinamentos que foram sob ideias espirituais, é voltar e usar esses ensinamentos dentro da lógica humana. Dentro da realidade, mesmo que ilusória, do ser humano. E vai ser isso que nós vamos estar fazendo aqui, toda semana. Conversando sobre vida humana, sobre atividade humana, mesmo que tudo isso seja ilógico do ponto de vista espiritual. Mesmo que tudo isso seja apenas uma milagre. Porque para vocês não é. E sempre que nós conversar, vai estar colocado aquela postura. Você precisa fazer isso. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Como fazer? Dentro da sua ideia humana de fazer alguma coisa. E nunca a partir do espírito fazer, Deus fazer. Não! Dentro da sua ideia humana. É isso que é preciso. E, veja, é preciso para outros fins. Não para você se mudar. Mas se você se mudar, louvado seja Deus. Paulo Martins. Optamos por tratamento espiritual, mas estamos sendo bombardeados por opiniões de que temos de partir para o tratamento convencional. Isso é prova? Moço, posso lhe dizer uma coisa com toda sinceridade? Não, isso não é prova. Para você. Você não vive prova, você vive vida. Você não tem karma, você vive a vida. E queixa esses assuntos espirituais, porque prova, karma, não faz parte da sua vida. São justificativas que você cria. Isso é para o espírito e não para você. Não entre neste campo, porque você vai voltar a se perder. Ouça o que eu lhe disse, o seu objetivo é ser feliz? Você tem aí informações práticas, que se fizer, você será feliz. E se você acha que pode fazer, tente fazer. Se conseguir, conseguir. Se não conseguir, não conseguiu. Tá certo? Não entre neste campo de karma, prova, porque eu não vou mais responder sobre isso. Eu já falei tudo o que é karma e o que é prova. Agora, a partir de hoje eu vou tratar ego humano. Vou falar de ego para ego, com a ideia do que o ego pode realizar. Nós já fez um trabalho chamado Eu e Deus Somos Um, aonde nós falou de todas as coisas espiritual. Agora vamos fazer um trabalho sobre ser humano. Viver como ser humano. E karma, prova, não faz parte do ser humano. Faz sim, quando você quer que faça. Porque quando você tem dor de barriga, não acha que é karma. Quando você dá uma topada, não acha que é karma. Então, só faz parte quando você quer. E queixe, portanto, esqueça isso. Porque isso não vai lhe responder nada. Joederson, nossa mente é um campo de batalha. Sempre somos bombardeados com pensamentos que às vezes não queremos. Isso. Perfeito. Agora, se você não quer, aprenda a libertar-se deles. Não é mudá-lo. Libertar-se deles. É sobre isso que nós vamos falar.